Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, segunda aula de microbiologia. Hoje a gente vai bater um papo, então, sobre bactérias, né? Então, na aula passada, nós vimos as diferenças de células de seres vivos, nós vimos as procariontes e as eucariontes. E eu falei para vocês que as células procariontes são células simples, que não apresentam muitas organelas, né? Onde o material genético está espalhado no citoplasma da célula, não há a presença de um núcleo. E essas células procariontes, a sua melhor representação são as bactérias, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre bactéria. Então, bactéria, ela é uma única célula, né? Quando nós estamos diante de uma bactéria, nós estamos diante de uma única célula. Por isso que nós falamos que as bactérias são seres unicelulares, do tipo procarionte, porque essa célula é simples, né? Não possui organelas específicas. O material genético está espalhado no citoplasma da célula, não há a presença de um núcleo, tudo bem? O que a gente tem que ter claro na nossa mente é que nem todas as bactérias são patogênicas. Existem bactérias extremamente importantes para o funcionamento do nosso organismo, né? Bactérias que estão presentes na superfície da nossa pele e que ajudam no controle de outras infecções, né? Bactérias que estão presentes no nosso intestino, que ajudam na formação das fezes. Então, nem toda bactéria é ruim, tá bom? Aquelas bactérias que são ruins, que desenvolvem doenças, nós chamamos de bactérias patogênicas. Então, eu dei alguns exemplos aqui para vocês de bactérias, tá? Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Mycobacterium tuberculosis, Helicobacter pylori. Então, vocês podem observar aqui, ó, que eu respeitei a nomenclatura. Então, vocês lembram que aqui nós estamos falando do gênero e aqui nós estamos falando da espécie, né? Então, como eu abreviei, eu estou grifando o nome inteiro. Então, o gênero nós colocamos em letra maiúscula e a espécie em letra minúscula, tá? Coloquei aqui uma fotinho de lâmina dessas bactérias vistas ao microscópio, tá? Então, esse daqui, ó, para que vocês comecem a se ambientar com esse tipo de foto, que são as lâminas que nós conseguimos ver no microscópio. Então, esse daqui é um Staphylococcus aureus, tá? Já já a gente fala aqui desse aspecto dos estafilococos. Esse daqui, ó, é o Clostridium botulinum, que é encontrado, já ouviram falar em botulismo, né? A bactéria presente no palmito, por exemplo, tá? Então, Clostridium botulinum. Aqui nós estamos diante de uma Mycobacterium tuberculosis, a bactéria que causa a tuberculose, tá? Uma doença aí respiratória. Hoje em dia a gente consegue controlar bastante a tuberculose, mas ela já foi não foi uma pandemia, né? Foi uma epidemia aqui no Brasil. Helicobacter pylori, ou H. pylori, né? Aquela bactéria responsável pela gastrite. Tá? Essa aqui, ó, diferente, essa foto dessa, diferente dessa, aqui é uma microscopia normal, tradicional. Essa daqui já é uma outra fotinha, uma microscopia eletrônica, né? Onde a gente consegue ver em 3D essa bactéria. Então, eu só coloquei aí para que a gente comece a ter esse hábito de ver as bactérias através do microscópio, tudo bem? Qual que é a importância da bactéria? Eu já comentei com vocês isso na outra aula, né? Nem todas as bactérias são patogênicas, ou seja, nem todas as bactérias são responsáveis pelo desenvolvimento de alguma doença. É claro que a gente acaba focando mais nessas bactérias, né? Já que o intuito é sempre restabelecer a saúde do paciente, mas a gente não pode descartar a importância aí na indústria farmacêutica, né? Na produção de medicamentos, como eu falei para vocês, os repositores da microbiota intestinal, ou a famosa flora intestinal, né? Que a gente já até discutiu que esse termo não é muito correto de se falar. Por exemplo, os lactobacilos,
Eles são bactérias que estão na forma de um medicamento que serve para controlar ou combater quadros de diarreia. Na indústria alimentícia, como eu falei para vocês, na fermentação de vinhos, na fermentação de queijos, né, na produção dos alimentos. E nos laboratórios de pesquisa, lógico, para o desenvolvimento aí de vacinas, desenvolvimento de novos antibióticos. Então, a gente acaba pesquisando essas bactérias, descobrindo a ação dela e produzindo aí medicamentos no combate, tá bom? Então, só para que fique bem frisado a importância de se conhecer as bactérias. Isso aqui a gente vai falar bastante durante a disciplina, tá? Classificação. Então, eu classifico as bactérias de várias maneiras, mas existem 3 maneiras principais: quanto ao formato, quanto à respiração e quanto à sua coloração, tá? Então, talvez vocês possam até ter visto isso no colégio. Quem viu, aproveita a oportunidade de dar uma revisão. Quem não viu, oportunidade de conhecimento. Então, vamos lá. Quanto ao formato, ou seja, a sua morfologia. O que é morfologia? Como ela se apresenta, a forma, a carinha dela, tá? Então, eu falo que a bactéria, ela pode ser apresentada na forma de coco, na forma de bacilo, na forma de vibrião ou na forma de espiroquetas, tá? O que seria a bactéria na forma de coco? Ela é redondinha. Então, eu pus aqui para vocês um esqueminha, tá? Ó, tá vendo? Ela é redondinha, ela parece um coco, né? Um coco, uma bolinha, tá? Só que esses formatos de cocos, eles se subdividem. Então, ela pode ser um diplococo. O que é uma bactéria diplococo? É quando ela apresenta assim, ó, na forma de par de cocos, tá? Sempre 2 parzinhos, assim, ó, sempre 2 bolinhas. Então, sempre na forma de par. Ou ela pode ser Staphylococcus, que nós falamos até que parece um cacho de uva, tá? Então, ela apresenta assim, ó, nesse conjunto, vários cocos juntos. Ou na forma de Streptococcus, ou seja, vários cocos enfileirados em formato de fila, tá bom? Então, nós falamos que os cocos podem ser Diplococcus, Staphylococcus ou Streptococcus. Na forma de bacilo, elas são assim, ó, parece bastõezinhos, tá? Já ouviram falar em lactobacilos? Olha só, o que seriam os lactobacilos? São bactérias do tipo bacilo, que vivem principalmente em meios que apresentam lactose. Olha o leite. Estamos falando do Yakult, né? O Yakult não tem lactobacilos vivos? Exatamente isso que vocês tomam, né, ao tomar o Yakult, tá? Então, esses bacilos. Então, a bactéria na forma de um bastão. Ela pode ou não apresentar flagelos, tá? Dá pra ver aqui, ó, contra a luz, flagelos, tá? Esses flagelos são organelas responsáveis pela locomoção. Os bacilos podem ou não podem apresentar esses flagelos. A gente vê isso lá na frente, tá? Vibriões, então, são bactérias em formato de vírgula, parece um grãozinho de feijão, né? Elas aparecem assim, ó, na forma de vírgula, tá? Já ouviram falar em cólera, né? Então, o vibrião da cólera, aqui no Brasil teve-se antigamente, né, uma epidemia, né, de cólera, mas foi controlado. Mas a cólera é um grande problema na África, né? Então acaba sendo até caso de saúde pública na África, porque lá o saneamento básico é mais precário, né? A cólera a gente acaba adquirindo através de água e alimentos contaminados. Só por curiosidade. E as espiroquetas, né? Ou espirilo, espirão, mas é mais conhecido como espiroquetas, tá? Ela é assim, ó, na forma de um parafuso, parece uma espiral, não parece um macarrão parafuso, tá? Então, ela é toda torcidinha. Então, um exemplo que eu dou para vocês, o treponema pálido. Já ouviram falar em sífilis? Então, sífilis, ela é uma doença bacteriana ocasionada por uma espiroqueta, esse nome da bactéria da sífilis, tá? E o formato dela, ó, é um espiral, tá? Então, isso chama espiroqueta, tá bom? Então, como podemos classificar as bactérias?
quanto ao seu formato. Ela pode estar na forma de coco, bacilo, vibriões ou espiroquetas. Lembrando que os cocos, eles podem estar apresentando-se na forma de diplococo, estafilococcus ou streptococcus, tá? Essa é a morfologia, ou seja, quanto ao formato. Então, coloquei aqui para vocês outra fotinho, tá? Então, conforme eu tava falando para vocês, ó, isso daqui é uma foto de microscopia, né? Então, esse daqui, ó, é o treponema pálido, tá bom? Aquela bactéria que eu falei pra vocês da sífilis. Então, olha só, ela parece um macarrão, né? Macarrão parafuso, ela é toda na forma de espiral, tá bom? Aqui nós estamos diante, então, ó, de um streptococcus, tá? Então, olha só, o formato de fila, tá? Então, são vários coquinhos em forma de fila. Streptococcus. Olha aqui então um bacilo, os bastõezinhos. Aqui nós estamos diante de um Staphylococcus, olha só, formato de cachinho de uva, vários cocos juntinhos. E esse daqui que eu falei para vocês são os vibriões, na formato de vírgula, tá? Então, quanto à morfologia. Quanto à respiração, nós podemos classificar as bactérias de 3 maneiras. Nós podemos falar que a bactéria é aeróbica. O que significa isso? Ela necessita do oxigênio para sobreviver. Então, ela respira oxigênio, tá? Dou um exemplo para vocês, o Streptococcus pneumoniae, que é a bactéria responsável pela pneumonia, né? Que é um órgão que tem mais presença de oxigênio do que o pulmão. Então, é claro que a Streptococcus pneumoniae, ela vai ser uma bactéria do tipo aeróbica, ou seja, ela só se desenvolve, né? Ela só sobrevive num meio rico em oxigênio. Mas eu tenho bactérias que, pelo contrário, elas não sobrevivem na presença do oxigênio. Se tiver oxigênio, elas acabam morrendo. São as bactérias do tipo anaeróbica, ou seja, não sobrevivem na presença do oxigênio. Dou um exemplo para vocês, bem clássico, Clostridium tetani, que é a bactéria responsável pelo tétano, né? Então, se eu tenho um corte por um material enferrujado, um prego, uma faca, uma lâmina enferrujada, ali corre o risco de desenvolver o tétano. Por quê? Porque eu posso ter a presença da Clostridium tetani. O ambiente enferrujado, ele é isento de oxigênio, então ele não tem oxigênio, né? Tudo que é ferrugem é porque não tem oxigênio. E aí ali cresce a bactéria. Então, a Clostridium tetani é um exemplo de bactéria anaeróbica, ou seja, ela não sobrevive na presença do oxigênio. E aí a gente explica porque toda vez que nós temos um corte, né, um machucado, qual que é a primeira providência? Lavar com água oxigenada, né? Então, assim que eu tenho um corte, o que eu faço? Eu faço a limpeza com água oxigenada. Com isso, eu estou oferecendo oxigênio ali para o meio, para que se tiver o risco, né, de ter a bactéria Clostridium tetani ali presente, na presença do oxigênio ela morre. Tudo bem? Então, bactéria aeróbica são bactérias que necessitam do oxigênio para sobreviver. Bactéria anaeróbica, elas não sobrevivem na presença do oxigênio, elas gostam de um meio sem oxigênio. Mas, né, a natureza é sábia e existe um terceiro tipo de bactéria que ela se adapta ao meio. Ela chama-se anaeróbica facultativa, ou seja, ela se desenvolve num meio melhor sem oxigênio. Olha só, anaeróbica, sem oxigênio, mas ela é facultativa, ou seja, ela se adapta. Se de repente aquele ambiente que não tinha oxigênio começar a ter a presença do oxigênio, ela consegue se reproduzir de uma forma mais lenta, mas consegue se reproduzir. Eu dou um exemplo para vocês, o próprio lactobacilo, tá? Então, no nosso intestino existem várias bactérias, dentre elas os lactobacilos, tá? Então, eles são considerados bactérias anaeróbicas
facultativas. Sobrevivem num meio com ou sem oxigênio. De preferência, sem oxigênio. Mas se na presença do oxigênio eles conseguem se adaptar, tem a sua reprodução um pouco prejudicada, um pouco mais lenta, mas conseguem sobreviver. Tudo bem? Então, mais uma classificação bacteriana, conforme a sua respiração. Aeróbica necessita de oxigênio para sobreviver. Anaeróbica não sobrevivem na presença do oxigênio. E anaeróbica facultativa se adaptam ao meio com ou sem oxigênio. E quanto à coloração, nós podemos falar que essa bactéria ela é gram-positiva ou gram-negativa, que vai ser exatamente a aula prática que nós iremos fazer no laboratório. Eu vou ensinar vocês a fazerem essa coloração de Gram, tá? Gram foi um pesquisador, foi Hans Gram, e ele resolveu dar cor a essas bactérias, né, para facilitar a leitura no microscópio, já que são seres microscópicos, eu não vejo, né, mesmo que eu colocando no microscópio, se eu não colocar uma corzinha ali, eu não consigo ver essa bactéria. Então, ele desenvolveu essa técnica de coloração, tá? Então, nós falamos que a bactéria pode ser gram-positiva ou gram-negativa. O que significa isso? Conforme a parede celular dessa bactéria. Então, bactérias que apresentam uma parede mais grossa, complexa, né? Elas acabam sendo bactérias gram-positivas, ou seja, elas acabam sendo coradas com um corante que nós chamamos de violeta genciana, que vai ser a técnica que nós vamos fazer, a técnica de coloração de Gram. E bactérias que apresentam a parede celular fina, mais delgada, sem a presença de muitos, que nós chamamos de glicopeptídeos, tá? Então, uma parede celular mais fina, ela não cora na presença da violeta genciana, ela cora na presença de um corante chamado fucsina. Então, essa fucsina é avermelhada. Tá? Então, bactérias, a gente vai pegar uma lâmina de microscópio, nós vamos fazer a técnica de coloração de Gram, que eu vou mostrar para vocês na aula prática, como que faz essa coloração. Elas vão ser coradas de azul ou de vermelho. Bactérias Gram positivas, elas vão ser apresentadas assim, ó, na forma de azul meio roxeado, tá? Por causa da violeta. E bactérias Gram negativas, elas vão se apresentar assim, ó, na forma avermelhada. Tudo bem? Então, bactérias Gram positivas são coradas de azul ou roxo, né? Depende da intensidade do corante. E as bactérias Gram negativas são coradas de vermelho. Tudo bem? O que faz essas bactérias crescerem, tá? Então, eu tenho aqui 3 itens importantes para o crescimento bacteriano. O meio de alimentação. Essas bactérias, elas crescem tanto Gram positivo quanto Gram negativo, tá? Independente do seu formato. Se ela é coco, diplococo, elas crescem num meio rico em glicose, rico em carboidrato, rico em proteínas, e aí vai depender da presença ou não de oxigênio, da característica da bactéria, se ela é aeróbica ou anaeróbica. Eu tenho que dar uma temperatura favorável para ela, tá? Então, as bactérias começam a crescer aí numa temperatura acima de 37 graus. Isso explica por que as bactérias crescem no nosso organismo, né? A temperatura corpórea é em torno de 36, 36,5. Se eu aumentar essa temperatura num processo infeccioso, né, por bactérias, a gente não tem febre, e febre não é colocada acima de 37 graus. Então, por isso que quando a gente tem uma infecção de garganta, a gente acaba tendo febre, né? Então, a febre é uma característica de uma invasão bacteriana, tá bom? Então, elas crescem em temperatura aí acima de 37 graus. E eu tenho que dar um tempo. Bactéria não cresce em 5 minutos, em 10 minutos. Eu tenho que dar um tempo aí de reprodução de 24 a 72 horas para que essas bactérias cresçam, tá bom? Amanda, mas aonde que elas crescem? Em meio de cultura, que é o que nós vamos fazer lá no nosso laboratório, tá bom? Então, olha só.
Essas são as placas de agar que nós vamos preparar, os meios de culturas. Eu vou ensinar para vocês a preparar uma placa de agar. E aqui a gente vai fazer a semeadura da bactéria. Olha só, aqui passou esse tempo, de 24 a 72 horas. Então, esse agar é o meio de alimentação, tem lá proteína, glicose, carboidrato, né? Eu dou o tempo de 24 a 72 horas e forneço a temperatura. Eu coloco numa estufa acima de 37 graus. E aí cresce as colônias de bactérias. Então, olha só, aqui é o crescimento visível a olho nu, né? E aqui a leitura no microscópio. Só por curiosidade, ó, uma garganta infeccionada. Olha só aqui, ó, a placa de pus, né? Nada mais é do que um crescimento bacteriano. Tá bom, turminha? Era isso que eu queria passar para vocês. Em caso de dúvida, é só me chamar e a gente bate um papo. Lembrando que a aula de coloração de grã e meio de cultura nós vamos fazer lá no laboratório na nossa aula prática, tá bom? Obrigada, turma. Até mais. Tchau, tchau.